Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Hoje nós vamos de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Marcos, capítulo 16, versículo 15, bastante conhecido de cada um de nós, que nos diz o seguinte: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Vamos orar. Eterno Pai, bendito Deus, Senhor, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, de maneira, Senhor, que queremos aprender a tua palavra. Ensina-me a instruir o teu povo, de maneira de que haja compreensão de uma forma simples. Senhor, fala conosco e nos exorta através da tua sacrossanta palavra. Amém. Amados, hoje eu quero falar sobre evangelismo. O que é evangelismo? E como é que se evangeliza? Você sabe? Bom, muita gente tem vontade de anunciar o Evangelho, porém esbarram na dúvida de como evangelizar, ou seja, muita gente até tem uma boa vontade, mas não sabe como abordar alguém de uma forma bem categórica, ou seja, ter estratégias de evangelismo. Cada um evangeliza de uma forma, cada ministério tem as suas estratégias. E Jesus, ele está nos ensinando e dizendo: olha, ide ao mundo. Por quê? Porque o campo, ele é amplo. Não é para brigar. Ah, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, a minha igreja é melhor, venha para cá porque aqui não, a igreja... Não. A pior maneira de evangelizar alguém é querendo ou demonstrando benefícios de uma igreja e desfazendo da outra. Bom, eu sou grato a Deus porque quem me ouve muitas vezes não tem religião. Quem me ouve muitas vezes são de outra religião. Independente da religião, eles amam ouvir a palavra de Deus. Sabe qual o grande erro dos dias atuais das pessoas? É muitas vezes desfazer ou querer apontar o erro da outra igreja ou de outra religião, sabendo eles de que placa de igreja não vai levar ninguém para o céu. Placa de igreja não tem valor algum para Deus, porque a Bíblia nos diz de que nós não habitamos em templos, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E acerca disso, nós precisamos entender de que, na verdade, evangelizar é um ponto crucial para a tarefa do evangelismo ser realizada da maneira correta. Infelizmente, muita gente acaba evangelizando de um modo completamente equivocado. Consequentemente, os resultados do evangelismo são frustrantes. Por quê? Porque não tem uma estratégia, não elabora um planejamento para você ganhar uma alma. Observe que a luta é tão grande, mas para perdê-la por conta da desqualificação de alguém é tão fácil. Sabe, enquanto muitas vezes um pastor, um líder, um dirigente, ele luta para segurar, para ganhar uma alma para Jesus. Porque a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. Então, muitas vezes, ao contextualizar isso, eu percebo de que muita gente está se enganando. E quando a gente vê que muitos casos e outros objetivos são priorizados, ou seja, muitas vezes a gente prioriza tanta coisa na igreja, mas não prioriza uma campanha evangelizadora, um evangelismo, uma visita no lar. Às vezes a gente prioriza inúmeras coisas,
mas uma alma. Tal como diz um louvor, você precisa saber do valor que tem uma alma. Não é eu que muitas vezes quero ser esperto, sábio, não. Porque, observe isso, eu estava meditando de que há um tempo atrás, esta ferramenta chamada WhatsApp o povo descria muito. E muitos diziam que esta ferramenta não prestava, mas através desses projetos, onde a qual muitas vezes acontecem campanhas de oração, campanha de libertação, várias campanhas baseado na Bíblia, a gente ganha muitas almas. Há um tempo atrás, eu me lembro de que eu fiz uma campanha de volta para a casa do Pai, e Deus salvou vidas. Isso foi a estratégia que Deus nos deu. Cada um tem a sua estratégia, cada um tem o seu projeto, o seu planejamento, cada um tem o seu cronograma, mas o mais importante é visando almas. A prioridade da igreja não é crescer materialmente, mas é crescer espiritualmente. E só cresce espiritualmente se houver almas, se houver oração, se houver jejum, se houver consagração. Ah, pastor, mas e o material? O material Deus manda. Entendeu? Então a gente vai ver que há alguns aspectos fundamentais sobre como evangelizar. A gente precisa entender. Primeiramente, precisamos de alguns conceitos daquilo que se compõe esse assunto, para sabermos como evangelizar da maneira correta e compreender que o evangelho ou a evangelização por fim tem que ser, a gente tem que, independente do cargo, você pode pregar para alguém, você pode falar de Jesus para alguém. Isso é o que mais nos alegra. Tem tanta gente por aí que não tem um cargo, mas está dentro de um coletivo falando de Jesus. Tem gente que está em um sinal com a placa dizendo Jesus está voltando. Tem gente que está em um rádio. Onde você for hoje em dia vai ter alguém falando de Jesus. Para onde você for. Então, a palavra evangelho tem uma origem grega que significa boas novas ou boas notícias, que na aplicação cristã o evangelho refere-se a boas notícias, ou seja, a gente vive de boas notícias e tudo isso deriva de servirmos a Deus. Isso não quer dizer que a gente vai viver no mar de rosas. É claro que não. Mas partindo desse pressuposto, a gente precisa entender de que o evangelismo, a evangelização, nada mais é do que levar as boas novas ou levar boas notícias para alguém. Algumas tentativas já foram feitas para tentar diferenciar os dois termos. Porém, além dos sufixos, não há qualquer diferença entre eles, ou seja, evangelho e evangelizar. Evangelização. Entendeu agora? O que é evangelizar? Vimos que a evangelização é simplesmente levar as boas novas. O apóstolo resume em poucas palavras e de forma bem prática o que diz o texto. Isso está localizado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, 1 Coríntios 15, 3. Mas o que eu acho mais interessante aqui é de que aquilo que a gente recebe, a gente quer passar para alguém. Você já viu alguém quando acabara de aceitar Jesus? É engraçado porque alguém acha que ele está doido ou ela está doida. E quando a gente olha acerca disso, a gente percebe de que o evangelho muitas vezes é tido como uma loucura. Alguém sem fé, e a primeira coisa que dizem, sabe o que é? Primeira coisa que dizem na bucha, sem arrudeio algum, diz: ah, mas fulano matou, roubou, fez isso, fez aquilo. Isso não quer dizer que ele não vá pagar pelos erros, mas que perante Deus ele se arrependeu. Lembra do ladrão que estava na cruz? Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Então, meu amado, é daí que eu quero tirar uma lição, para que a gente venha, acima de tudo, estar ciente
de que o Evangelho liberta, transforma e muda o caráter de quem quer que seja. Muitas vezes alguém acha que alguém para se ressocializar, olha para aí que palavra, mas para se ressocializar precisa ir para um presídio, pagar pena, e muitas vezes ele sai de lá pior. Mas quando alguém, independente do que já fez, do que está fazendo, tem um encontro com Jesus, a gente consegue ver e compreender de que Jesus mudou aquela pessoa. João 9,9 diz: uns olharam e diziam, será que é ele? Outros diziam, parece com ele. Mas ele mesmo insistiu dizendo, sou eu. Esses dias eu estava vendo um testemunho daquele deputado Roberto Jefferson no YouTube, e eu achei tão interessante ele falando de que Deus agora o deu a chance de viver, de ter uma nova vida com Cristo. Você que está aí do outro lado, infelizmente eu sei que muitos te evangelizam de uma forma errada. Eu sei que os primórdios, ou seja, aqueles que vieram antes de nós, diziam, olha, isso e aquilo, e muitas vezes era tanta cobrança, mas vivia-se pouco. Mas eu quero te apresentar um amigo. Esse amigo se chama Jesus. Ele tem poder para transformar o teu casamento, a tua família, a tua história. E ele é o amigo das horas incertas. Porque o amigo da hora certa é aquele que só sabe ou só vê o teu valor quando você tem algo para oferecer. Mas Jesus é pelo contrário. Ele oferece sem você não ter nada para oferecê-lo. Aliás, melhor dizendo, ele só quer que você o reconheça como Senhor e Salvador da vida dele. Ainda há aqueles que digam, mas eu já tenho Jesus no coração. Mas Jesus não quer somente cuidar do seu coração. Ele quer cuidar da sua vida por completo. Permita isso ocorrer e acontecer, e você verá e saberá a mudança que ocorrerá. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Jesus te ama. Eu falei com Ele e Ele hoje falou sobre você, dizendo de que Ele quer mudar a tua história. Volte para Jesus, aceite para Jesus enquanto é tempo, pois são tempos difíceis. Amém e amém. A paz do Senhor e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Ó glória.